Olá! Esse vídeo é um trabalho solicitado pelo professor Marcos Vinícius Cardoso para a turma de terceiro semestre de Biomedicina na disciplina de Tecnologia Genética, Diagnóstico Molecular e Bioinformática da Universidade de Salvador, Campus Feira de Santana. E essa é a relação dos componentes da nossa equipe. O Oropouche está na classe dos arbovírus, membro da família Bunyaviridae, do gênero Orthobunyavirus, e pertence ao sorogrupo Simbo, onde apresenta alta diversidade genética atribuída à sua ampla distribuição geográfica. É um vírus de RNA fita única de sentido negativo, com um genoma envolto em lipídios esféricos, constituído por 3 segmentos de RNA chamados grandes, médios e pequenos, cercado por nucleocapsídeo helicoidal e codificando a RNA polimerase dependente de RNA viral, as glicoproteínas da superfície viral e a proteína nucleocapsídeo, respectivamente. 2 outras proteínas, a NSM não estrutural e a NS, também são codificadas pelo genoma Orove, a primeira pelo segmento M e a segunda pelo segmento S. Estudos apontam que o Orove é mantido na natureza por 2 ciclos distintos: silvestre, onde o papel é desempenhado por hospedeiros vertebrados como preguiças de garganta pálida, aves e outros primatas não humanos, e urbano, onde os humanos são os únicos vertebrados envolvidos, sendo provavelmente o elo entre os 2 ciclos, devido às invasões em áreas florestais, onde podem ser infectados. 2 vetores são comumente encontrados em epidemias urbanas: o Culicoides paraensis e o mosquito Culex quinquefasciatus. Em experimentos de laboratório, o inseto Culex provou ser um vetor ineficiente de Orove, sendo, portanto, o mosquito Culicoides paraensis o principal vetor de transmissão através da picada em humanos. Este apresenta uma atividade diurna, se reproduzindo em ambientes úmidos e tendo como período de incubação extrínseca de 5 ou mais dias. O sangue do paciente na fase aguda da doença é infeccioso para Culicoides paraensis. Nos primeiros 3 a 4 dias desde o início dos sintomas, quando a viremia é alta o suficiente para infectar os mosquitos que o picam. No entanto, nenhuma evidência de transmissão direta de Orove de uma pessoa para outra foi relatada. A baixa taxa de isolamento do vírus durante a epidemia ainda é um problema, pois não há comprovação se é por conta da baixa suscetibilidade do inseto ao Orove ou se apenas uma pequena fração da população do mosquito tem a capacidade de transmitir o vírus. Sabe-se que os sítios epidêmicos do Oropouche são restritos às áreas tropicais da América Central e do Sul, especialmente na bacia amazônica. De 1961 a 1980, o vírus foi relatado no norte do estado do Pará e as epidemias mais importantes ocorreram em Belém, sendo que em outras regiões do estado, centenas de milhares de pessoas foram afetadas. De 1980 a 2004, o vírus espalhou-se para outros 5 estados do norte brasileiro: Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia e Tocantins, e em um estado da região Nordeste, Maranhão, indicando, em um curto período de tempo, um perigo potencial de epidemia. Em 2000, uma cepa foi isolada a partir de um novo hospedeiro, o macaco Caletrix, na região de Arinos, estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. O padrão de dispersão do vírus está, provavelmente, relacionado ao movimento de pessoas virêmicas infectadas para locais onde o potencial vetor urbano Culicoides paraensis pode ser encontrado. A doença é sistêmica, e em casos graves, o sistema nervoso central é afetado. Estudos relatam necrose de hepatócitos e hiperplasia das células Kupffer, sem detecção de Oropouche nos tecidos animais e sem identificação de locais de replicação viral. A barreira hematoencefálica é penetrada por um mecanismo de cavalo de Troia, considerado significativo em várias manifestações de patogênese viral. Nesse mecanismo, o patógeno é transportado pela corrente sanguínea escondido dentro dos fagócitos infectados e, por isso, não é reconhecido nos órgãos ou tecidos-alvo, onde pode se replicar evitando qualquer resposta imune. No entanto, uma rota neural de invasão cerebral pode estar envolvida devido ao acúmulo viral observado nos neurônios. Não há relatos de manifestações de hepatite em pacientes com febre Orove.
mas enzimas hepáticas alteradas foram relatadas, também como manifestações graves de encefalite relacionadas à disseminação prolongada de Orov através do parênquima cerebral. Um estudo sobre a apoptose induzida por Orov em células HeLa indicou que a infecção in vitro por Orov causa apoptose por uma via intracelular, envolvendo mitocôndrias, e é desencadeada por um mecanismo dependente da replicação do vírus e expressão de proteínas. Os animais apresentam sinais clínicos no 5º dia após a inoculação e alta concentração de vírus replicante no cérebro, com inflamação das meninges e apoptose de neurônios, até então não aparentando encefalite. O acesso à CNC foi revelado por imunohistoquímica, que mostrou que a infecção por Orov avança nas partes posteriores do cérebro, em direção ao anterior, atingindo a medula espinhal e ascendendo através das regiões do tronco cerebral. Durante os períodos posteriores do ciclo infeccioso, o vírus atravessa a barreira hematoencefálica, espalhando-se no parênquima cerebral, com manifestações mais graves de encefalite. O diagnóstico por Orov tende a ser complicado devido aos sintomas que se assemelham a outras arboviroses. É feito através de técnicas que visam o isolamento do material genético do vírus após o 5º ao 6º dia de sintomas. Outra forma de diagnóstico é a sorologia, através de testes de imunoaglutinação e ELISA. A técnica do RT-PCR, com utilização de primes e gel de agarose para diagnóstico de infecção causada pelo vírus Oropouche, consiste na extração do RNA mensageiro, sendo este o material genético presente do vírus. O exame sorológico consiste na captura de anticorpos da classe IgM através de técnicas de imunoaglutinação e ELISA. É ideal realizar a coleta do material na fase aguda e de recuperação da doença, pois, se a análise for feita através de uma única amostra, apresentará estado inconclusivo, sendo necessário que o quadro clínico seja compatível com a doença para que obtenha a confirmação. Ainda não é conhecida uma forma de tratamento específico para a infecção causada pelo Orov, devido à falta de uma vacina e antiviral que combata este patógeno. É indicado o repouso do paciente em conjunto com a ingestão de bastante líquido. Em caso de desidratação, é necessário o tratamento através da hidratação endovenosa para que sejam sanados os sintomas iniciais da doença, juntamente com o uso de medicações que controlam estas manifestações clínicas. As estratégias de prevenção são baseadas em medidas de controle ou erradicação dos vetores de artrópodes e medidas de proteção pessoal, como, por exemplo, o uso de repelentes contra insetos. Os sintomas mais comuns incluem febre, cefaleia, erupção cutânea, letargia, calafrios, tremores e paralisia.